Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto de lei que cria um novo Plano Nacional da Educação e apresenta as 20 metas para a educação nos próximos 10 anos. No corpo da lei, foi aprovado o investimento de 10% do Produto Interno Bruto para a educação pública. Uma vitória depois de 20 anos de luta. A coordenadora do SINTRN, Fátima Cardoso, fala agora da importância dessa conquista para o trabalhador em educação e a sociedade em geral. Bom dia, Fátima. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores, em especial os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Fátima, estamos comemorando aí uma vitória, né, depois de muita luta, esses 10% do PIB. Eu queria que você começasse contando para a gente um pouco dessa história, de como é que foi, do início dessa luta, como é que foi? Leilton, são mais de 20 anos. Nós, a nível nacional, inclusive, nós tivemos duas participações importantes. Uma delas foram nos congressos de educação, que a sociedade civil preparou um projeto de lei de Plano Nacional de Educação, aonde já reivindicava os 10% do PIB para a educação. Isso em que ano, Fátima? Nós tivemos na década de 80, década de 90. E, em particular, nós tivemos uma participação também muito importante em 40 audiências públicas na Câmara Federal, isso em Brasília, quando estava se discutindo no período constituinte, né, a nova Constituição, onde Florestan Fernandes, deputado Florestan Fernandes, trazia com muita ansiedade essa discussão. E do Rio Grande do Norte, do nosso sindicato, eu era a pessoa indicada. A representante. A representante. Como é que você sentia o clima lá naquele momento? Qual era a expectativa dessa conquista? No Fórum Nacional de Educação, em defesa da educação pública, tinha um desejo, vamos dizer assim, primeiro, de fazer com que a sociedade entendesse a importância que tem a educação pública para o nosso povo. E de comprometimento, Leilton, de parte da União, dos estados e dos municípios no investimento nessa educação. Porque, na verdade, tem sido uma tese comum em todos os tempos da nossa história de que a educação ela não é a salvadora, mas ela é o objeto principal para transformar a sociedade. Para transformar no sentido de que as pessoas não sejam manipuladas, de que as pessoas não sejam usadas, mas que elas sejam conscientes não só da sua cidadania. Porque a cidadania, as pessoas podem ter consciência através de uma lei. Você é um cidadão, mas assumir uma consciência crítica do seu papel de intervir organizadamente na sociedade é privilégio só das elites dominantes. A educação é uma carta de euforia. É uma carta de euforia, sim, Leilton, porque é o que você pode passar a ter domínio e dominar. Enquanto que hoje, quanto mais o sujeito ele é analfabeto, quanto mais a escola for ruim, melhor para quem tem o conceito, né, de dominação. E a maioria dos políticos, com raríssimas exceções, né, eles não têm outra compreensão senão essa de manter. Tanto foi assim que, para aprovar, chegar aos 10% do PIB da educação, a gente teve que travar uma luta juntamente com a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Teve uma participação brilhante, decisiva, da nossa companheira deputada Fátima Bezerra, que hoje, Leilton, ela recebeu o título de madrinha da educação nesse país. Por quê? Porque Fátima compreende a importância que tem um investimento tanto da União, quanto dos estados e dos municípios na educação básica e no ensino universitário, na pesquisa, na extensão, o que de fato nos fez muita falta durante a década de 90, onde havia uma política de privatização do ensino ao invés de investir, e uma política onde abria exatamente para que as universidades privadas e a educação básica tivessem uma expansão muito grande. Então, compreendendo esse novo cenário, é que se apostou em se investir
tudo que se podia investir enquanto movimento social e bancadas que têm essa compreensão, como é o caso, citando aqui não só a bancada do Partido dos Trabalhadores, mas nós tivemos outras bancadas também que se aliaram a esse projeto, mas foi muito pouco. Foi muito poucos que se debruçaram para dizer o Brasil precisa investir na sua grande riqueza, que é fazer com que o seu povo aprenda e não aprenda só a ler, escrever e contar, porque aí nós estamos em disputa também com outro cenário, Leilton, que é o cenário do conhecimento científico. Nós não podemos continuar sendo um país que tem a dimensão continental que tem e tendo que trazer pessoas de outros países para operar aquilo que os brasileiros podem e devem fazer. Fátima, nós estamos falando da importância desse financiamento, né, desses 10% aí do PIB, de todas as riquezas do Brasil para a educação, e você está falando da consequência disso para a sociedade. Mas isso vai ter algum tipo de consequência para o profissional da educação, esse profissional que, por exemplo, reclama receber apenas metade do salário do que outros profissionais com o mesmo nível de escolaridade? Sem dúvida nenhuma, Leilton. Olha, vai favorecer tanto no aspecto salarial, porque tem uma meta, a meta 17 do plano, que define, assim como foi definido na lei do piso nacional, um tempo para se equiparar à média de salário nacional de outros profissionais com a mesma formação. Mas não é só essa característica, também o que a gente espera é a melhora de condições de trabalho. Com esse investimento, Leilton, as nossas crianças, jovens e adolescentes, eles possam ter acesso à escola, uma escola mais qualificada. E quando a gente fala mais qualificada, é porque falar a escola qualificada, ela pode ficar muito restrita o seu conceito. Mais qualificada para exatamente a gente, quem sabe, que é essa a intenção e a defesa que nós vamos continuar fazendo, junto aos municípios, junto aos estados e à União de investimento, redução da violência. Nós não podemos conviver mais dentro da escola e fora dela com um nível exacerbado. É altíssimo o nível de violência e presume-se que com estes investimentos nós vamos ter uma escola diferente da que a gente tem e nós vamos lutar por isso. Tanto nós vamos lutar pela melhoria salarial, como nós vamos lutar por estas diferenças para possibilitar ao jovem um outro caminho, o caminho que nós queremos para os nossos filhos. Esse é o caminho que a educação precisa tomar e os governos precisam investir e possibilitar. Para concluir, Fátima, a lei foi aprovada na Câmara, mas isso não significa, por si só, que já seja implantada, não é isso? Qual é a expectativa agora para que essa lei que seja colocada em prática, realmente? Na verdade, nós vamos ter ainda um trâmite, que é a sanção presidencial. Disso, não é, a deputada tem colocado muito, que vem conversando com a presidente Dilma, para que preserve a essência daquilo que foi uma luta histórica, já que no Senado recebeu emendas, já que na Câmara recebeu emendas que distorcem, inclusive, o conteúdo, pelo menos aqueles aspectos sejam preservados para garantir que, em médio prazo, a gente já passe a ter, a sociedade já possa sentir os efeitos, não é? Sentir os efeitos da lei. A gente não quer que seja uma carta morta. A gente quer que ela tenha vida e que promova educação e bem-estar para a sociedade. Ok. Nós conversamos aqui com a coordenadora geral do SINTRN, a professora Fátima Cardoso. Fátima, muito obrigado pela sua participação. Leilton, nós é que agradecemos, desejamos um bom dia a todos e a todas, dizendo que nós vamos continuar firme nessa luta. E defender a escola pública não é só um princípio, está dentro da nossa alma fazer isto. Nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas você pode assistir a reprise do programa e acompanhar diariamente as notícias da luta em defesa da educação. É só acessar o nosso site e curtir a página do Facebook. Muito obrigado por sua audiência e até domingo que vem, sempre a partir das 9 da manhã. Até lá!